vamos falar um pouco sobre indicadores de desemprego. Bom, como eu já havia dito para vocês, nós temos três principais objetivos da macroeconomia. Falamos sobre crescimento econômico e agora falaremos sobre desemprego. Por que o desemprego é um dos principais objetivos? Porque ele permite saber se a economia está utilizando o total de sua capacidade produtiva. Um segundo ponto é que existem algumas questões sociais envolvidas no que nós chamamos de desemprego, né? Como nós veremos daqui a pouco. Mas como o desemprego é mensurado? Ele é mensurado principalmente, tá? Principalmente, existem outras formas, mas principalmente pela taxa de desemprego. E obviamente que nós desejamos que essa taxa de desemprego seja a mais baixa e constante possível, tá? Quais são os efeitos, né, questões sociais, como eu disse, envolvidas no desemprego? A primeira é a seguinte: quando o desemprego está alto, significa que nós estamos diminuindo o poder aquisitivo das famílias. Logo, se o poder aquisitivo das famílias está reduzindo, elas precisarão de uma readequação do seu orçamento familiar. Precisarão consumir menos para poder fazer frente com o orçamento menor. O outro lado é que nós estamos realizando aí uma subutilização dos recursos, dos fatores de produção disponíveis na economia. Em outras palavras, nós temos um hiato negativo entre o PIB real, realizado, e o PIB potencial, tá bom? Mas o ponto-chave aqui para a nossa disciplina é esse, ó. Gravem isso. É esse aqui. Ó, considerando a redução do trabalho, não reduziu, se a taxa de desemprego está alta, significa que nós temos poucos trabalhadores, né, trabalhando. Então, se o trabalho reduziu, né, uma quantidade menor de renda estará circulando na economia. É uma relação óbvia, eu acredito que seja, pelo menos. Olha só, se a quantidade de trabalhadores é menor no período atual do que no período passado, significa que a renda também agora será menor do que em relação ao passado, porque as empresas estão pagando menos salários para os seus funcionários. E se nós temos menos empregados, nós também utilizaremos menos fatores de produção, logo juros e lucros também serão menores. Tá bom? Qual que é a consequência dessa renda menor? Significa que nós teremos menos renda disponível para consumo. Se o consumo é menor, a produção também terá que cair mais um pouco, porque agora nem a demanda inicial que nós tínhamos para honrar aquela primeira produção existirá, ela será uma demanda ainda menor, né? Então a produção também vai cair. Logo, todas as atividades serão atingidas. Então aquele desemprego, né, que estava ocorrendo, sei lá, no setor de automóveis, né, as fábricas fechando e tal, ele pode permear toda a economia, exatamente porque aquela renda que esse setor fazia girar na economia nacional, ela vai cair. Quando ela cai, a demanda agregada total do país também cai. Certo. Como nós estimamos, então, o desemprego? O principal indicador é a taxa de desemprego, né? A famosa taxa de desemprego. Como que ela é mensurada? Por meio da divisão entre o número de desempregados pelo que nós chamamos de PEA. A PEA, aqui, ó, tá aqui em cima, ela é a população economicamente ativa. E essa PEA é composta pela soma dos desempregados com os já empregados. Então vejam, o que eu estou chamando de desempregados são as pessoas que estão sem emprego, mas não são todas elas. Por quê? Porque pode ocorrer de ter algum estudante que está desempregado simplesmente porque o pai deu condições para que ele somente estudasse, dedicasse ao estudo, tudo, e não tem problema nenhum nisso, né? É uma questão só de estatística aqui. E como ela não precisa trabalhar, ela não está procurando emprego. Se ela não está procurando emprego, ela não pode ser chamada de desempregada, tá bom? Então, os desempregados são somente aquelas pessoas que não têm emprego, mas que estão procurando uma vaga de emprego, tá bom? E os empregados são, de fato, aqueles que já estão empregados. Somando as duas coisas, eu tenho a população economicamente ativa. Para encontrar a taxa de desemprego, eu pego o total de pessoas que não têm emprego, mas que está procurando por um, e divido pela PEA.
Um outro indicador é o que nós chamamos de taxa de participação da força de trabalho. Ela é calculada pelo número de PEA, né, pelo PEA, dividido pela PIA. O que é PIA? PIA é a população economicamente... Desculpa. PIA é a população em idade ativa. Essa população em idade ativa é o total da população, no caso nosso aqui, total da população brasileira que tem 15 anos ou mais. Tá? Então vai incluir todo mundo, quem está trabalhando, quem não está, quem está procurando emprego, quem não está, e assim por diante. O que interessa é a idade. Passou de 15 anos, eu já considero como PIA. Detalhe aqui, pessoal. Gravem essa diferença, gravem esses conceitos. PIA, população em idade ativa, que abrange o total de pessoas numa nação que tenha mais de 15 anos. O PEA, ela não tem a ver com idade, ela tem a ver com o estado de trabalho da pessoa. Então ela vai resultar das pessoas que já estão trabalhando e daquelas que não estão trabalhando, mas que estão procurando emprego. Tá bom? Gravem isso para vocês entenderem a diferença de taxa de desemprego. Estatística. Vejam, acompanhem aqui comigo. Nós temos dados de 2012 até 2020. Tá? Os últimos meses ali de 2020. Vejam aqui, essa é a taxa de desemprego. Tá? Total de desempregados dividido pela PEA. Vejam aqui que de 2012 até ali 2014, mais ou menos, nós tínhamos uma tendência. Ó. Uma tendência aqui. Não está muito reto, mas é uma tendência. Tá? A partir de 2014, a taxa começa a subir e ela encontra uma outra tendência que vai aqui de 2016, mais ou menos, até 2019. Tá? E ela começa a cair e depois sobe. Reparem o seguinte. Esse comportamento aqui, da curva de desemprego, da taxa de desemprego, é muito semelhante àquele comportamento lá do PIB potencial. Depois vocês voltem lá e olhem, aí na casa de vocês, olhem os slides. Reparem que lá no início nós tínhamos uma tendência, aqui mais baixa, e depois o PIB potencial ele subiu juntamente com o PIB real. Né? Só que lá na frente nós tivemos uma primeira queda, aqui em 2014 mais ou menos, nós tivemos uma queda do PIB real em relação ao potencial, que aqui ó, está sendo traduzido por um aumento da taxa de desemprego. Tá? Então nós tivemos um hiato negativo lá, e esse hiato negativo nós já sabemos que resulta no aumento do desemprego. E lá em 2019 nós tivemos uma melhoria da economia, né? Nós vimos que ela volta a se recuperar. Então aqui, ó, diminuição do desemprego, ele não volta para o nível original, mas ele precisa de uma diminuição do desemprego. E em 2020, devido à pandemia, nós tivemos de novo aí uma queda abrupta, né? Abrupta da taxa. Nós tivemos uma queda abrupta. E em 2020, devido à pandemia, nós tivemos uma queda aí abrupta do PIB real em relação ao potencial. Isso aqui também pode ser observado ó, na taxa de desemprego, que teve um aumento elevado, também abrupto, no mesmo ano, ó, né, em 2020. Basicamente, metade do que levou-se aí 14, 15, 16 para aumentar aqui, nós aumentamos em um único ano. A mensagem positiva aqui é que parece que ela volta a cair já aqui no final de 2020 e início de 2021. Para concluir essa aula, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Okun. O que é a lei de Okun? A lei de Okun ela foi elaborada pelo economista norte-americano chamado Arthur Okun. Ele relaciona a taxa de desemprego com a taxa de crescimento econômico, ou seja, com o produto interno bruto. Lá para os Estados Unidos, ele vai chegar à seguinte conclusão. O aumento de 1% na taxa de desemprego corresponde à redução de 2% do produto, ou seja, a redução de 2% do produto interno bruto. Ou eu posso dizer o contrário, que o aumento do produto interno bruto em 2% causa a redução da taxa de desemprego em 1%. Mas por que esse efeito não é igual? Por que a taxa de desemprego
não é 1% e a produto interno bruto não é também 1%. Veja, quando nós entramos numa crise econômica, como foi agora em 2020, por exemplo, né, num período de arrefecimento da demanda, as empresas tendem a diminuir a produção, então isso vai refletir no produto interno bruto. Para reduzir a produção, elas têm que dispensar alguns trabalhadores. Só que elas sabem que em algum momento, curto, médio ou longo prazo, elas poderão voltar à produção porque a economia vai melhorar. Quando elas tiverem que aumentar a produção, elas terão que contratar esses trabalhadores novamente. Possivelmente, outras fábricas farão o mesmo, outras empresas farão o mesmo, e esses trabalhadores que estavam na sua empresa hoje poderão ser contratados por outra. Em razão disso, você terá que contratar novatos, e esses novatos levarão tempo para ser capacitados, treinados, aprenderem ali o processo de produção, né, a forma de atuação daquela empresa, aprender aí com acerto e erro, enfim, isso levará um tempo e terá um custo. Para não incorrerem nesse tempo e nesse custo, as empresas elas preferem manter os trabalhadores. Então, o que elas fazem? Elas precisam diminuir a produção, mas não podem demitir todo mundo. Então, o que elas fazem? Férias coletivas, depois estabelece o regime de trabalho por escala, né? E elas vão utilizando todos esses mecanismos disponíveis para não demitir todos os trabalhadores no primeiro momento. Tá? E aí a esperança é que a economia volte o mais rápido possível e elas readmitem esses trabalhadores no ambiente normal de trabalho. Tá? Então é por isso que a produção vai diminuir, mas nem sempre a taxa de desemprego vai acompanhar aquele ritmo da redução da produção, né? Porque os trabalhadores eles não são totalmente mandados embora no primeiro momento. As empresas utilizam aí de férias, enfim, outros artifícios para não mandar a pessoa embora, mas diminuir a produção. Tá bom? Aqui no Brasil tem um artigo, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, que ele calculou, aí tentou estimar a mesma relação da lei de Ocon para o primeiro trimestre de 2002 no Brasil até o quarto trimestre de 2010. A relação encontrada foi de 0,14% para 1%, ou seja, a cada trimestre a taxa de desemprego aumenta 0,14% e a produção cai 1%. Ou seja, se a produção cair 1% no trimestre, o PIB cai 1% no trimestre, a taxa de desemprego vai aumentar em 0,14%. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Imaginem que o presidente chega para o ministro da Economia e fala, olha, no próximo ano, 2021, eu quero que a taxa de desemprego caia 1%. No ano todo, 1%. Então, hoje ela está em 8%, né? Isso é um exemplo hipotético, tá? Ela está em 8% e eu quero que ela caia para 7%. Se nós estamos trabalhando em trimestres, eu preciso dividir esse 1 ponto percentual por 4, e aí eu vou achar que, para que tudo dê certo, em média eu vou ter que reduzir a taxa de desemprego em 0,25% a cada trimestre em 2021. Eu já sei que, pela lei de Ocon, né, aquele artigo que nós trabalhamos, que a cada trimestre eu posso reduzir 0,14% da taxa de desemprego. Para que isso ocorra, quantos por cento essa economia vai ter que crescer, além da média que ela já cresce atualmente? Eu vou pegar 0,25, que foi o valor que eu achei aqui, dividir por 0,14, que é o valor que está lá no slide anterior, e vou achar 1,84%. O que isso significa? Significa que a cada trimestre o Brasil terá que crescer 1,84%, além do que ele já cresce atualmente, para que ao final de um ano nós tenhamos a redução da taxa de desemprego para 7%. Em outras palavras, né, pensando do ponto de vista anual, a economia terá que crescer 7,56% além do nível atual para que esse resultado seja alcançado. Tá bom? Mas, falando em desemprego, vocês precisam entender que existem tipos de desemprego distintos, certo? Existem 4 tipos de desemprego e a macroeconomia, quando nós falamos de desemprego, nós estamos falando só de um tipo. Eu já vou falar qual é. Mas vamos lá. O primeiro tipo de desemprego é esse aqui, ó, desemprego sazonal. Por que desemprego sazonal? Porque ele ocorre em períodos distintos. E não no ano todo, né? Não tem uma relação com a economia, ele tem a relação com o objeto, que leva com o objeto, com o setor, enfim, com a atividade a qual aquele indivíduo está relacionado.
Por exemplo, eventos, final de ano, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Carnaval. São datas comemorativas, são eventos que ocorrem ao longo do ano que demandam mais trabalhadores. Então, o comércio contrata mais no fim do ano, no Dia das Crianças. O Carnaval contrata mais serviços, né, mais produtos. Em função dessas datas, a taxa de desemprego acaba diminuindo porque são gerados empregos. Mas esses empregos não se mantêm ao longo do ano porque o fato gerador do emprego é momentânea, só enquanto dura o evento. Safra, a mesma coisa, né? Durante a colheita, muitos trabalhadores são contratados. Né? Um exemplo aí, na época que a cana era totalmente colhida à mão, a cidade de Nova Olímpia, de Barra do Bugre, Jaciara, principalmente, eram cidades que, durante a colheita da cana, ficavam abarrotadas de pessoas de outros estados. Por quê? A quantidade de vagas de trabalho, de emprego, eram tão grandes que a população local ali dessas cidades não era suficiente e vinham pessoas de outras cidades. Tá? Mas, de novo, só naquele período do corte da cana. Certo? Então, esse é o desemprego sazonal. O desemprego estrutural, ele tem a ver com características da sociedade, daquela economia. Pode ser que em determinado momento a tecnologia ou o padrão processual, né, das atividades econômicas se altere, de tal modo que você, para poder trabalhar, para você poder assumir uma vaga de emprego, você tenha que ter um conhecimento específico. E aqueles trabalhadores que não se atualizaram, não se adaptaram, eles passam a não ter esse tipo de conhecimento, logo eles passam a serem desempregados. Eles procuram emprego, mas não conseguem porque eles não atendem os requisitos daquele emprego. Um exemplo básico, hoje em dia não é tão comum, mas já ocorreu no passado, quando os computadores passaram a ser populares e as pessoas estavam acostumadas com máquina de datilografar. A máquina ajuda você a digitar, mas não ajuda você a entrar na internet, por exemplo, né? A pesquisar, né? Fazer gráficos, etc. Então, aquelas pessoas que não se atualizaram, com o tempo passaram a ser desempregadas. Né? Um outro exemplo é a questão da infraestrutura. Um país totalmente dependente aí, né, baseado na locomoção via rodovia, quando essa locomoção, essa infraestrutura é alterada para ferrovias, né, para o transporte ferroviário, aqueles proprietários de empresas de transporte por caminhões, motoristas de caminhões e correlatos que não se adaptaram acabam ficando desempregados, fora do mercado. Né? Por quê? Porque houve uma mudança na economia transladando o transporte da base rodoviária para a base ferroviária. E aí as pessoas terão que se adequar. As empresas de transporte, por exemplo, elas podem se especializar em transporte de curta distância. Né? Em vez de pegar aqui de Cuiabá, de Sinop e levar soja para Paranaguá, por exemplo, uma viagem só que levaria, que adicionaria muito recurso para essa empresa, ele vai ter que fazer várias pequenas viagens das fazendas até o Porto Seco, ali próximo da estação ferroviária. O motorista ele vai ter que se especializar na manutenção ou na pilotagem, né, na manutenção ali, na direção de trens, né, de locomotivas. E assim por diante. Né? Nós estamos vivendo agora uma transferência do trabalho realizado nas empresas para o trabalho remoto. Isso exige uma série de mudanças. Por exemplo, quem vai arcar com os custos de estar trabalhando em casa? Porque aí em casa a gente consome mais energia nossa, nós temos que ter um computador potente que faça tudo aquilo que do nosso trabalho faça, nós temos que ter acesso, né? Vamos usar mais água, usar mais energia e assim por diante. Quem vai arcar com isso? Então vai ser uma alteração que as empresas vão ter que fazer. E as pessoas vão ter que se adaptar a trabalhar com seus filhos em casa, com seus cônjuges em casa, aqueles que moram, dividem apartamento, a mesma coisa, né? Até as aulas, né, estão sendo adaptadas, né, de um regime presencial, que você olha na cara do aluno, ali no semblante do aluno e percebe que ele entendeu ou não, para um momento como nós estamos vivendo agora, e que eu não consigo olhar para vocês e saber se vocês estão entendendo, porque se eu estivesse vendo isso, eu poderia explicar de uma outra forma, mesmo que vocês não perguntassem, né? Agora eu preciso que vocês entrem em contato comigo e falem, seja por fora, por e-mail, que seja. Mas falamos então do desemprego sazonal e do desemprego estrutural.
O terceiro forma de desemprego é o friccional. O friccional é aquele desemprego relacionado ao tempo que uma pessoa precisa para sair de um emprego e encontrar outro. Né? Ela foi demitida, pediu demissão, está procurando emprego e encontrou outro emprego. Passou ali 1 mês, 2 meses, 1 ano procurando. Esse tempo aí é o chamado tempo ou desemprego friccional. Veja que essas três primeiras formas de desemprego, nenhuma tem relação com a oscilação econômica, né? Com o crescimento ou decrescimento do produto. Mas o desemprego involuntário, que é o quarto aí embaixo no slide, ou o desemprego cíclico, ele tem relação direta, né, total e direta, com o nível de produção, o nível econômico do país, a situação econômica do país. Esse tipo de desemprego ele ocorre quando o cidadão deseja trabalhar, ele aceita o salário vigente, ele possui perfil para o trabalho, ou seja, não está sofrendo nenhum problema de desemprego estrutural, mas mesmo assim, tendo todas essas qualidades, ele não encontra ocupação. Ele não encontra ocupação, ele procura emprego e não encontra. Porque simplesmente essa vaga não existe. A produção, a economia está funcionando muito abaixo do seu pleno emprego, né, da sua capacidade instalada, do seu PIB potencial, e por isso não existem vagas. Né? Então, esse é o chamado desemprego involuntário. Esse tipo de desemprego é o que nos interessa na macroeconomia. Quando nós estamos falando ali de desemprego dos fatores de produção, nós estamos falando de desemprego voluntário. Porque o sazonal, o friccional e o estrutural não dependem da economia, dependem de outros fatores que nós já explicamos. Né? Então, quando nós estamos falando aqui de desemprego na macroeconomia, é o que nos interessa é o involuntário. Por quê? Na expansão da economia, lembra que nós falamos de expansão? Então, na expansão da economia, a taxa de desemprego involuntário tende a diminuir. Por quê? Eu estou gerando mais vagas de emprego, mais postos de trabalho. Numa recessão, eu tenho um sentido contrário. A taxa de desemprego vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque as vagas de desemprego vão sendo... porque as vagas de emprego vão sendo fechadas. Tá bom? E aí que entra as políticas... Aí que entram, né, as políticas macroeconômicas. E as pessoas que fazem essas políticas, né? Por quê? Porque elas querem diminuir essa variabilidade, expansão e recessão, de forma que nós tenhamos uma estabilidade econômica e que essa estabilidade econômica resulte em uma estabilidade também na taxa de desemprego, de preferência lá embaixo, né? Uma taxa de desemprego baixa e estável. O outro ponto é que geralmente o governo ele tenta amenizar os efeitos do desemprego, principalmente sobre a demanda agregada, por meio do que nós chamamos de seguro-desemprego. Bom, ficamos por aqui e na nossa última aula nós falaremos sobre a inflação, ok?